pessoal, eu sou Patrícia Mello e o programa História de Polícia hoje está ao vivo pelo canal 23 TV Metropolitano e pelo canal a cabo, canal 130. Hoje o programa Histórias de Polícia vai falar de um assunto muito importante e esse programa hoje está sendo muito aguardado. Vamos falar sobre alienação parental. Você já ouviu falar sobre isso? E para conversar conosco, falando sobre esse tema, temos aqui hoje dois convidados. Temos o Dr. Maurício Barreto, que é advogado de família e também diretor da Associação Brasileira da Criança Feliz. E temos também o advogado, o arquiteto Henrique Xavier. Quero primeiro agradecer a presença de vocês dois. Eu que agradeço, Patrícia Mello, pelo convite e agradeço a todos os telespectadores da TV Metropolitana pela presença aí e a audiência exclusiva sobre esse tema. Obrigada, agradeço também e é muito pertinente esse tema, né? É importante a gente estar debatendo sobre ele aqui. Doutor Maurício, eu peço licença para começar as minhas perguntas, começar conversando com Henrique. Henrique, só para situar o pessoal de casa, né, em relação a essa situação, você foi casado durante quanto tempo? Eu tive 18 anos de relacionamento, entre namoro e casamento. Casado foi 10 anos e meio. Sim. E desse relacionamento teve quantos filhos? Um filho que a gente teve com 5 anos após o casamento. A gente teve o nosso primeiro filho e único, né? Certo. Então, o que é que aconteceu? Por que você está passando e por que você acha que está passando pela alienação parental? Bom, meu filho tinha 4 anos quando a gente entrou num processo litigioso, né? Houve a decisão da minha ex-cônjuge de querer a separação e esse processo de separação foi através do processo litigioso. Eu sei. E esse processo culminou então no seu afastamento do seu filho? No começo, assim, havia uma decisão judicial onde eu tinha minhas visitas respeitadas, né, de 15 em 15 dias. Isso eu já achava que era muito tempo, ficar 15 dias longe do meu filho, até porque eu acho que pai não é para ver filho por visita, e sim conviver, fazer parte da educação e da criação dele. Mas ao longo desse tempo, primeiro ano, eu consegui ainda ficar tendo minhas visitas respeitadas, mas ao longo do tempo foi se dando o processo de alienação parental entre a gente. Isso no começo não foi percebido por mim logo de cara, porque haviam pedidos de concessões nas minhas visitas. Sim. E eu ia abrindo essas concessões, né, achando, sempre tinha uma justificativa e eu, para não entrar em atrito, eu aceitava. Você abria mão? Abria mão e quando eu fui ver um dia, dava 8 meses sem ver meu filho. Então isso me assustou. Foi quando eu percebi que realmente eu estava dentro de um processo de alienação parental. Procurei saber o que era isso, na verdade, porque já se falava juridicamente sobre isso, né, entre os advogados. E eu fui deparar que eu estava dentro desse processo. Passando por essa situação. Realmente, aí você você procurou um advogado para ir atrás dos seus direitos. E como foi que se deu esse processo? Você percebeu que estava com alienação, sofrendo alienação? No seu entender? Sim. Porque a alienação, ela na verdade, você sofre porque primeiramente o objetivo principal da alienação que caracteriza é a cortar o vínculo, né? Do caso, no meu vínculo foi cortado o meu filho. Sim. Então, o vínculo do convívio. Então, isso, quando você vê que aparecem 1000 justificativas para isso, que não são, né, plausíveis, porque a gente tem que ter algum convívio com o filho. Né? Assim, hoje, talvez um dos maiores problemas entre casais que são separados é dos pais que não querem ver os filhos. Querem simplesmente pagar uma pensão e se eximir dos deveres e da responsabilidade de criar uma criança, né? Doutor Maurício, então, como seria então, o que poderíamos definir como alienação parental? Pelo que o nosso convidado, Henrique, fala, né, que ele está passando, ele percebeu que estava passando, né? E a gente poderia explicar para os nossos amigos de casa o que seria então a alienação parental? Patrícia, a alienação parental nada mais é qualquer ente familiar ou qualquer pessoa detentora de guarda ou daquele momento estar junto da criança, fazer uma campanha de desqualificação de um dos genitores. Então, uma campanha de desqualificação onde afeta o psicológico daquela criança de uma forma de que ela comece a odiar um dos genitores.
Isso pode ser praticado por qualquer familiares e até por um terceiro. Então, muitas vezes a gente acha, não, a mãe é quem está fazendo a alienação, o pai é quem está fazendo a alienação, o tio quem está fazendo a alienação, e aquela alienação vem de uma babá, aquela alienação, aquela prática corriqueira de estar o tempo todo falando para a criança, seu pai não vem lhe ver, seu pai não é bom, sua mãe não presta, sua mãe é aqui. Seu pai não gosta de você. Isso, então são várias conversas que a gente escuta, que isso acontece nas melhores casas de família. Então, assim, a gente vê hoje, a alienação parental, ela está tomando um patamar muito grande na justiça brasileira. Então, hoje, nos divórcios, nas separações, você vê hoje a quantidade de alienações parentais que vem sendo detectada, que vem sendo denunciada nos processos. Então, é uma quantidade absurda. Então, nada mais é do que isso. Um sofrimento muito grande. Sofrimento, só quem sofre é a criança. Então, assim, chegar a fazer um acordo, convivência é uma coisa, um direito da criança. Então, essa convivência é muito importante. A criança, para ser um ser humano saudável, de um psicológico correto, atuado, bem centrado, ela tem que ter o convívio dos pais e de todos os familiares, ela poder conviver com o avô, poder conviver com o avô paterno, materno, porque quem se separa são os pais, não pode separação de criança, ninguém se separa da criança. A criança é muito importante ela conviver com os familiares. É uma coisa que a gente percebe muito nas separações, existe uma transferência daquele sentimento dos pais para a criança, aquele sentimento de raiva, não é? Então ela transfere nesse sentimento a questão, aí gera alienação, não é isso? Com certeza, você vê aquele ódio, aquele rancor da separação, de não ter dado certo, aquela convivência, passar para aquela criança. E o sofrimento é muito grande, só sabe quem sofre. Então, assim, eu tenho clientes e crianças, quando chegam no meu escritório, que eu digo, meu cliente aqui é a criança. Então, assim, eu vejo aquele sofrimento, criança se jogar no chão, eu não quero ver meu pai, eu não quero ver minha mãe, aí a mãe diz, ou o pai, eu só estou aqui para ajudar, eu só quero proteger meu filho. Então, assim, a maior proteção que uma pessoa dessa deve dar ao filho é deixar ela conviver livremente e inclusive, incentivar. Você imagina uma criança incentivada, olha, seu pai veio lhe ver, vá lá ficar com ele, sua mãe também, vamos passear, ele vai para o shopping com ele, bata umas fotos, manda para mim. Então isso tem que existir, essa conversa, essa convivência saudável de ambos diante da criança. Existe uma diferença entre a alienação parental e a síndrome da alienação parental. Como é que a gente poderia definir essa diferença? Ok, Patrícia, a síndrome é quando já chega, eu posso lhe dizer assim, quando chega naquele fator que a criança já não, de tanto haver a alienação, então gerou uma consequência. Essa consequência, a criança passa a odiar. Então, eu não gosto do meu pai, não quero ver meu pai. Você vê casos, inclusive, de criança passar a passar mal, a desmaiar, entendeu? Muitas vezes isso ocorre. Eu vou citar um exemplo que é bem prático. Quando você vem dirigindo um veículo e bate naquele veículo e você não quer mais dirigir por medo de acontecer um novo fato, um trauma, causar esse trauma, isso já é uma síndrome. Então a síndrome é quando você implanta as falsas denúncias, falsas memórias naquela criança e ela passa a acreditar que aquilo vai ser maléfico para ela. Patrícia, é importante a gente citar o seguinte, nesse processo de alienação parental há uma desconstrução, né, de um dos cônjuges, geralmente aqui detém a guarda, ele desconstrói a imagem da outra pessoa. Então, assim, no meu caso, eu já sofro isso há 7 anos. O que me fez realmente não conviver com a infância do meu filho, eu perdi a infância do meu filho. Né? Uma pergunta que eu sempre faço é o seguinte, qual é o preço de uma infância perdida? Tanto para a criança que cresceu ser um pai, como para um pai que cresceu ser um filho. Você gerar uma criança e de repente você não ter mais aquela criança no seu convívio, isso é muito doloroso. Gente, o papo está muito bom, muito interessante e a gente tem muita coisa ainda para passar para vocês. A gente aguarda vocês no próximo intervalo. Eu já te falei, meu filho. Seu pai tem outra família. Ele não liga mais pra gente. Filha, sua mãe nunca vai ser boa pra você. Confia em mim, filho. Seu pai é que não presta. Filha, esqueça sua mãe. Ela não gosta de você. Depois que seu pai foi embora, ele não quer mais saber de você.
bem, filhão. A gente não precisa da sua mãe. Colocar uma criança contra pai, mãe ou responsável é alienação parental. Os danos podem ser graves e irreversíveis. E você pode perder essa criança para sempre. Alienação parental. Os mais prejudicados são os filhos. Uma campanha da Assembleia Legislativa do RN. Em Mossoró, sua viagem tem o destino certo. Hotel Sabino Palace. Infraestrutura renovada e atendimento personalizado para lhe receber. Nova recepção, apartamentos modernizados, além da renovação do cardápio do Sabinos Restaurante. Hotel Sabino Palace, mais que hospedagem, um parceiro de viagem. Avenida Presidente Dutra 1744, Alto de São Manuel, Mossoró. Fone 84-3323-0800. Pessoal, estamos voltando agora no segundo bloco e vamos agora perguntar ao doutor Maurício como é que a gente faz para provar, a pessoa que está sofrendo alienação, como é que faz para provar que está passando por aquela situação na justiça? Pois é, Patrícia, aí é como diz, nós como advogados especialistas, eu olhando o processo, eu já tenho a ideia se existe ou não alienação parental. Pela sua experiência? Pela experiência, pelo trabalho que a gente faz, eu estou nesse carro andando desde o início, desde o projeto de lei, então assim, onde eu trabalhei muito para que fosse efetivado essa lei de alienação parental, e hoje a gente está vendo aí o judiciário declarando, fazendo o trabalho devido, que deve ser. Mas nós temos um problema muito sério pelo seguinte, Patrícia, o processo de alienação parental necessita de uma equipe multidisciplinar, que essa equipe é formada por assistentes sociais e psicólogos, onde eles fazem um trabalho muito importante para poder analisar realmente a existência de alienação parental. Juntar elementos, né? Juntar elementos para poder fazer para o juiz declarar essa alienação parental. Então eu vejo o seguinte, hoje eu vejo muitos advogados, é por isso que eu digo que você, quem sofre de alienação parental, deve procurar um advogado especialista. Nós temos vários aqui no nosso estado, no Rio Grande do Norte. Que bom. Então, deve procurar pelo seguinte, existe muita cautela na hora do que você vai pedir. Então, existe, declaro que está havendo uma síndrome de alienação parental. Se está havendo uma síndrome, ela não é a alienação, é a síndrome. Então, o psicólogo e a assistente social, que vai ser feito pela equipe multidisciplinar, ele vai falar sobre a síndrome. Ele não vai alegar quem praticou. Então, você, para provar que uma pessoa praticou aquele ato, ele tem que pedir a alienação parental. Então, assim, existem algumas cautelas de arrolar um assistente técnico para fazer o trabalho junto com você. Existe uma série de fatores que você deve ter o cuidado para que tenha sucesso no seu. Eu não digo nem sucesso, porque isso é uma tristeza, um processo com alienação parental. Quando eu vejo cada coisa, você fica sem acreditar. Então, infelizmente, o processo é segredo de justiça e muita coisa a gente não vai poder argumentar e falar. Mas eu vou citar só um exemplo. Existe caso da criança se mutilar. Então, você vê, eu não quero ver meu pai, vou me mutilar. Ou se você for ver seu pai, você vai ficar na cadeirinha do pensar. Cadeirinha do pensar, com certeza, é um castigo. Então, assim, existem coisas que a gente não acredita, mas acontece no dia a dia. Então, o que é que eu peço? O que é que eu digo? Você deve realmente procurar um advogado especialista e deixar essa equipe multidisciplinar trabalhar da forma correta, que graças a Deus nós temos uma equipe multidisciplinar em nosso estado, certo? E saberia identificar. Saberia fazer esse trabalho, identificar, você pode arrolar as perguntas, as quesitações, né, que é feita pelo assistente técnico, e esse assistente técnico vai acompanhar esse trabalho que está sendo feito pelo psicólogo e assistente social. Aí uma pergunta, e quem pratica a alienação? O cônjuge, que seja o pai ou a mãe, ele tem alguma punição? Pois é, essa punição, ela vem cada dia sendo declarada e atuada, ou seja, começa de uma advertência e pode chegar até a perda do pátrio poder. Então, assim, pode perder o pátrio poder, reversão de guarda, transformar uma guarda unilateral numa guarda compartilhada. Então, assim, o que a gente vê hoje é muita briga, onde só quem sofre é a criança. Claro. Muita confusão, é a criança sempre no meio desse embate, sofrendo, e nós temos que ter muita cautela, muito cuidado. Você vê hoje os processos, procedimentos
de denúncia, de falsas denúncias de abusos sexuais, falsa denúncia de Maria da Penha, aonde eu digo que a criança e o idoso, eles têm prioridade, então esses processos têm que tramitar de uma forma emergência. Quando tem um processo de alienação parental, esse procedimento tem que ser feito de uma forma isolada, o mais rápido possível, porque essa síndrome de alienação, ela vai ocasionar com amorosidade, ou seja, só quem ganha no processo está sendo o alienador, com o tempo, a morosidade da justiça. Então, infelizmente, é um procedimento que tem que ser emergente. Eu vi casos que o promotor de justiça tomou a frente e de imediato foi investigar. Quem investigou foi o promotor de justiça. Então o promotor de justiça chamou as partes, conversou com eles e detectou realmente o que estava havendo uma falsa denúncia. Patrícia, é importante a gente falar sobre esse tema da alienação. O seguinte, geralmente o cônjuge que aliena, ele usa a criança como uma vingança, né? Então, isso, assim, ela transfere, né? Ela transfere, ela usa a criança, como a criança, quando ela é desejada, no caso pelo pai, a criança, ela passa a ser o alvo, né? É porque ela transfere aquela raiva que tem do cônjuge para ter como a criança como um alvo, como uma disputa, né? Ali agora é importante a gente lembrar o seguinte, que essa é uma guerra onde não tem vitorioso. Todos perdem nesse processo. Então, você falou a coisa certa. É uma coisa que a gente tem que atentar, porque assim, muitas vezes o alienador, ele não tem consciência que está alienando. Ou esconde que está alienando. E muitas vezes ele se esconde por trás da criança. Ele convence a criança a não estar com o pai ou com a mãe, e por trás disso ele se esconde, né? Assim, ele joga a culpa para o pai, no caso. Mas uma pergunta. Para a criança. Só para aqui, para doutor Maurício. Doutor Maurício, a guarda compartilhada seria uma solução? Com certeza, a guarda compartilhada, ela existe já há bastante tempo, ela foi modificada há alguns anos atrás, ela veio para melhorar, ou seja, a guarda compartilhada é regra, hoje é regra. Então, assim, o procedimento hoje, inicial de uma separação, se os dois estão disputando aquela guarda, a guarda é compartilhada. Os dois, a criança tem o direito de conviver com os dois. E eu costumo dizer, a guarda compartilhada, ela não é só o compartilhamento dos dias semanais. Ela tem um compartilhamento de direitos e deveres. Então, os deveres que eu digo que é muito importante para a criança, o pai ajudar ou a mãe ajudar nas tarefas escolares, levar o filho ao médico, dividir aquelas tarefas. Então isso é muito importante e ela veio exatamente para evitar a existência de uma alienação parental. Porque, Patrícia, antigamente acontecia nos processos judiciais, o pai era um mero visitante, as guardas geralmente seriam deferidas para a mãe. E o pai era aquele visitante de finais de semana, de 15 dias, ficava com o pai, um final de semana com a mãe, outro com o pai. Então, a criança ficava muito distante. Hoje o pai tem participação, ou a mãe tem participação durante a semana, pegar a criança no colégio, jantar, passar um dia com a criança, aniversário de forma equilibrada. A convivência é equilibrada, eu não digo nem dividida, é equilibrada para que a criança tenha noção da existência de duas casas, entendeu? Tudo em dobro, o amor em dobro. E hoje é tão comum, né, as separações aí. É muito importante, gente. As nossas crianças precisam de carinho e amor de toda a família. Então, um avô, familiar paterno, materno, todos têm que conviver de forma que a criança se sinta feliz. Não bloquear, não, hoje não é seu dia, não vai poder ver o avô, amanhã não pode, ou só pode o dia que o juiz determinou. Não, vocês têm que chegar num consenso de que é benéfico para a criança. Uma coisa muito interessante, Patrícia, é o seguinte também, a gente vale salientar que as famílias envolvidas, elas têm um papel fundamental, porque isso não pode ser incentivado à alienação. Muitas vezes a família, ela se omite, ela também está se omitindo está ajudando nesse processo quando ela se omite, né? No meu caso, por exemplo, eu não tenho mais meus pais vivos, então fica mais fácil para o outro lado alienar, porque eles não têm a quem dar essa satisfação dos outros avós, entendeu? Então, assim, fica mais fácil. Também a ajuda de profissionais contratados por conta própria, assim, no caso, o meu filho, ele tem a ajuda de uma psicóloga que desde que começou esse tratamento, que a relação dele comigo distanciou. Então, assim, tem que verificar isso, porque é muito importante a ajuda desses profissionais, como um psicólogo, por exemplo, mas tem que ver se esse psicólogo não está sendo contratado por quem aliena, para justamente ajudar nesse processo. Então, assim, isso também é uma coisa que a gente tem que atentar a esse problema. Gente, é muita conversa, é muita coisa ainda para a gente saber, é um assunto muito importante, só que a gente vai continuar nosso papo no próximo intervalo. Eu já te falei, meu filho,
Seu pai tem outra família. Ele não liga mais pra gente. Filha, sua mãe nunca vai ser boa pra você. Confia em mim, filho. Seu pai é que não presta. Filha, esqueça sua mãe. Ela não gosta de você. Depois que seu pai foi embora, ele não quer mais saber de você. Tudo bem, filhão. A gente não precisa da sua mãe. Colocar uma criança contra pai, mãe ou responsável é alienação parental. Os danos podem ser graves e irreversíveis. E você pode perder essa criança para sempre. Alienação parental. Os mais prejudicados são os filhos. Uma campanha da Assembleia Legislativa do RN. No Colégio PH3, os alunos são incentivados através de uma metodologia exclusiva de ensino. Além disso, o PH3 tem estrutura completa, tradição no ensino e tempo integral. Colégio PH3, transformando alunos em pessoas melhores. Estamos voltando para o terceiro e último bloco, pessoal, e são muitas considerações que temos que fazer, mas infelizmente nosso tempo é muito curto. E eu gostaria de começar fazendo aqui uma pergunta já para o Dr. Maurício. Doutor Maurício, estou sabendo, né, que teve um evento maravilhoso, uma audiência pública, que inclusive Henrique também participou, uma audiência pública feita na Assembleia Legislativa aqui do nosso estado. E o senhor participou como palestrante, não foi? Isso, Patrícia, é um evento muito importante, um trabalho, uma campanha belíssima, de parabéns, presidente Ezequiel e todos os deputados, todos os envolvidos, as cartilhas, outdoor, postagens que existem na rua, reconhecida nacionalmente, se não posso dizer mundialmente, porque algumas pessoas de alguns países, especialistas da área de alienação, mandaram mensagem para mim, veio de Portugal, da Argentina. Então, assim, eu posso dizer que o negócio está bem trabalhado e muito importante para as crianças, um trabalho voltado para as crianças. E as crianças é quem merece esse respeito, esse carinho de todos vocês. E o senhor faz parte, né, da Associação Brasileira da Criança Feliz. Fale um pouquinho desse seu trabalho. Isso, a Associação Brasileira da Criança Feliz, eu estou desde o início, então assim, eu participei hoje do primeiro Congresso Brasileiro de Alienação Parental, que foi no Rio Grande do Sul. Então foi lançada a Criança Feliz, fizemos um trabalho muito bacana, eu estou desde o início do anteprojeto da lei. Já há quantos anos? Já vamos para 10 anos juntos. Parabéns, né? parabéns. Então, assim, o pessoal super receptivo. Quem quiser entrar na Criança Feliz, basta se cadastrar no www.org.com, www.criançafeliz.org. Basta entrar lá, fazer o cadastro, ficam conosco na Criança Feliz, onde tem muitas decisões, reportagens. O enfoque é a criança. O enfoque é a criança. Então, assim, nós fizemos muito esse trabalho da guarda compartilhada, participamos do projeto de lei, sempre junto, unido, e eu tive o prazer de fazer o segundo congresso nacional e o internacional aqui no nosso estado. Na época de 93, fizemos esse trabalho, um congresso belíssimo, com 17 palestrantes, especialistas da área de todo o Brasil, não sei se alguém participou, lembra, mas foi um evento belíssimo, tipo esse que está sendo feito da Assembleia, essa audiência pública da Assembleia. Se você parar para pensar um pouco, essa audiência está sendo visivelmente saiu no Fantástico, saiu em vários pontos da cidade. Um tema, né? Um tema muito importante para a nossa cidade. Dia 25 de agosto foi a data, não é? Não é isso a data? Isso, dia 25 de agosto é a data da conscientização da alienação parental. Então é mundial isso aí. Então, assim, o presidente Ezequiel, de parabéns com esse trabalho, todos os organizadores, muito lindo, parabéns. Henrique também participou, não foi, da audiência? Foi. Inclusive, assim, essa iniciativa começou na Câmara dos Vereadores, né, com uma audiência pública também, que o vereador Robson Carvalho foi que teve a iniciativa. Parabéns, produtor aí, para o vereador. Que começou com essa campanha. Eu sempre estou nessa luta, né, Patrícia, porque eu estou há bastante tempo passando por isso, e eu sempre divulgo em redes sociais as coisas que estão acontecendo, até para que outras pessoas se identifiquem com esse problema e não o causem, né? Porque a gente hoje vive uma certa degradação da família, as crianças, elas não podem ser vítimas disso, né? Hoje, qual é a base da família? Hoje é o pai e a mãe, é o seu lar.
seu aconchego do seu lar. Então, se você, a criança, ela é minada disso, então isso vai ter um prejuízo para a sociedade. E tem muita gente que está passando por isso e não sabe, como você, né? Que depois de muito tempo que passou a perceber que estava passando por isso. Claro, é importantíssimo. Eu já tive pessoas que ligarem para mim assim, ó Henrique, eu vi uma postagem sua e estou querendo saber se eu estou alienando, porque a própria pessoa não estava sabendo que estava alienando. Então, assim, acontece isso também. O alienador, que ele não é consciente do que está fazendo. Inclusive, para quem não está sabendo, né, quem não sabe do que se trata, o Dr. Maurício teve aqui, deu o prazer da gente, né, de nos presentear com essas cartilhas. Dr. Maurício, fala um pouco sobre essa cartilha aqui. Esse aqui é um livro, certo, de Alexandra Uma. Ela é uma psicóloga e advogada do Rio de Janeiro, onde ela fez esse trabalho exclusivo para a criança. É um trabalho ilustrativo. Esse livrinho ele está na Bienal hoje, fazendo sucesso. E eu aconselho todos, eu vou deixar alguns exemplares aqui na TV, com Patrícia, e Patrícia fica aí à disponibilidade aí de quem se interessar. Então é um trabalho muito bonito, importante, feito para a criança, para mostrar que ela tem tudo em dobro. Isso é que é importante para deixar a criança feliz, que ela precisa disso. Então é leitura infantil. Leitura infantil e mostrando exatamente os benefícios dela ter tudo em dobro, certo? Então a criança, ela tem 2 casas, ela tem 2 cachorrinhos, tem a família, o amor, então isso é muito importante, é isso que a gente tem que pensar em nossos filhos, e não estar no embate de briga e briga com marido e mulher. Tem que pensar nas crianças, ela crescer de uma forma saudável, e com esse crescimento saudável, com certeza, ela será uma boa criança, um adulto, um adolescente, um adulto futuro, com boa índole. E nós precisamos disso, de paz, amor e carinho. E isso é muito importante lembrar também o seguinte, que a criança não tem que fazer uma escolha entre os genitores, né? Porque normalmente na alienação tem essa coisa da escolha. Alguém convence a criança que ela tem que fazer uma escolha, e na verdade ela não tem que escolher nada. Uma das coisas que meu filho fala quando não quer me visitar, não quer o contato da convivência, é que ele não está preparado para ter esse convívio, né? Quer dizer, embutiram na cabeça dele que ele não está preparado para ter um convívio com o pai. Olha que absurdo. Então eu fiz uma pergunta que eu deixo no ar. Precisa de um preparo para ter amor de um pai? Né? É a pergunta que eu deixo. E outra pergunta que eu deixo até para o pessoal do judiciário, que os processos são lentos e tal. Qual é o valor, o prejuízo para um pai que perde a infância de seu filho? Né? Não tem preço isso. Então, é um prejuízo para toda a sociedade, inclusive. Inclusive, eu quero agora dizer para o pessoal que quem entrar nas nossas redes sociais, do Instagram, Histórias de Polícia, Facebook, vai ter acesso e a gente vai doar o livro, né, para quem quiser. E também os colégios que estejam interessados em que esse livro faça parte das bibliotecas, nós também estaremos doando as cartilhas, os livros, também todos os folders, né, os panfletos também da Assembleia Legislativa, né, que a gente pode também conseguir e doar, para que todas as crianças tenham essa orientação, e os pais também, né, que muitas vezes, como vocês mesmos disseram, às vezes estão alienando sem saber. Um acesso muito importante na nossa página da Criança Feliz, você vai ver, vão ler cartilhas, vão ver decisões, é muito importante, se vocês puderem acessar, vale a pena. Se quiser deixar o endereço? www.criançafeliz.org. Então, basta entrar lá e se cadastrar e você faz parte da nossa associação. Não paga nada, não tem nenhum custo, nenhum ônus. E colabora com alguma opinião, com alguma sugestão. Com certeza, vai estar junto, a gente conversando com os especialistas, com advogados, com todos que fazem parte da associação. Para que nessa briga aí ninguém saia perdendo, né? Com certeza, só quem sofre são as crianças. Se vocês pensarem direitinho, jamais deveria existir uma alienação parental, que é um crime onde existe de muitos anos, não é de hoje, e agora estão havendo as punições, as declarações. Então, assim, agora que realmente está acontecendo a coisa. E com esse acontecimento, nós temos um grande problema e uma grande batalha, que é a briga pela não revogação da lei. Certo? É questão jurídica. Porque existe um grupo de pessoas com intenção de revogar a lei. Por quê? Porque estão sendo punidas nos processos. Nossa, isso é absurdo. Então é muito importante para que nossos senadores, que
vão votar essa PL, vão votar esse trabalho, que não revogue essa lei, que é muito importante para as crianças. Pessoal, vamos agora nos despedindo e os nossos convidados vão fazer as últimas considerações sobre esse tema. Doutor Maurício, pode falar aí sobre o que é que o senhor acha de relevante aí, sobre a gente falar de mais importante sobre esse tema? Eu gostaria de agradecer pelo convite a Patrícia Melo, a TV Metropolitana, a todos os telespectadores, Obrigada. a todos que fazem parte da equipe, e dizer que a gente realmente tem que abrir os olhos para que nossos filhos cresçam saudáveis. Então vamos pensar direitinho, a alienação parental não é legal, a criança, o sofrimento é dela, mais na frente o que pode ocorrer? Essa criança vai crescer e ela pode até chegar a odiar o alienador. Então hoje você está com a convivência com o seu filho, achando que você alienou e ganhou aquilo lá, mas na frente pode virar eu costumo dizer, um tiro no pé. Então você mais na frente poderá ser revertido e a criança não querer mais saber de você. Então pense direitinho, é uma coisa que não é legal, a criança sofre, a criança deve conviver com ambos, deve conviver com todos os familiares, todos os entes queridos que fazem parte da felicidade do seu filho. Jamais proíba um filho de conviver com qualquer um dos seus genitores. Henrique. Agradecer a oportunidade, né, o convite também, porque eu sou um pai aqui, talvez eu esteja com certeza representando todos os pais que passam por isso. Ou mães também, né? E mães também, e qualquer pessoa que passa por isso. Mas queria deixar um recado para você aí que está em casa. Mais amor, certo? Eu peço mais amor para os nossos filhos e peço às famílias também que vocês tenham um papel fundamental em não estimular essa alienação com seus filhos, parentes também, porque muitas vezes tem os avós, eles estão próximos e poderiam muito bem ajudar nisso e às vezes se omitem. Então assim, mais amor, vamos vigiar mais essas atitudes para que o bem maior, que é a saúde mental e psicológica dos nossos filhos, não sejam atingidas, né? Então é isso, pessoal, a gente vai ficando por aqui, a gente se encontra na próxima semana, dando continuidade a esse assunto, falando dos aspectos psicológicos. Siga a gente também nas redes sociais. Curta, comente, compartilhe nossos vídeos. Siga a gente no YouTube. E a gente vai ficando por aqui. Tchau, pessoal.